Seja fervoroso, animado. Oh, aleluia. Você recebe um pouco mais? Aleluia. Então, mais um valor que nós vamos compartilhar nessa manhã chama-se vida abundante. Quem aqui foi chamado para uma vida abundante? Quem está vivendo essa vida abundante? Não precisava nem responder. Mas glória a Deus, porque nós fomos chamados para isso. E isso é algo que não foi a minha própria força, o meu próprio entendimento que providenciou, foi Cristo Jesus que nos deu. Abra, por favor, lá em João, capítulo 10, verso 10. Um texto tão conhecido. E ele deve ser amado, desejado, praticado. Diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, quem disse isso? Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. A abundância, no original, fala sobre uma excessividade, algo transbordante, além da medida. Então essa é a proposta que vem da parte de Deus. Uma vida abundante. E esse é um dos valores que o ministério também tem no seu rol de valores. Então, amados, nós podemos começar, o primeiro ponto é necessário que nós é necessário envolver fé e conhecimento da verdade. Eu preciso entender que o diabo, ele continua sendo diabo, e querendo matar, roubar e destruir. Mas Jesus continua nos dando vida em abundância. E nós precisamos envolver fé com essa verdade. Não apenas conhecer, tomar conhecimento, porque sabia que tem muita gente que conhece a palavra mais do que eu e do que você. Mas não pratica, não envolve fé, não tem a credibilidade na palavra como ela deve ser. Tem pessoas, tem filósofos, tem professores universitários, pesquisadores que conhecem tanto, mas não envolve fé, não mistura fé. E essa palavra conhecida não se torna revelada por causa da não fé envolvida. E nós precisamos não apenas conhecer, mas envolver fé naquilo que nós conhecemos. Só assim nós vamos poder ter uma vida abundante, transbordante, maravilhosa. E a vida abundante, ela vai manifestar-se quando temos e quando não temos. Fomos ensinados nessa manhã. Paulo diz, eu aprendi. Se Paulo aprendeu, qualquer um da gente aprende. É possível nós aprendermos também a viver contente em toda e qualquer situação. Então, haverá dias que não haverá tanta abundância, mas o que deve ter a abundância é da verdade e da palavra em nós. E por causa dessa abundância, da minha fé misturada com essa verdade, passamos por qualquer coisa. Vida abundante. Quero que você abra, por favor, lá em João, capítulo 7, 38. Aleluia. E diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Quem crê em mim? Quem falou isso? Jesus Cristo. Precisamos partir desse princípio, precisamos crer. É o início de tudo. Para que possa, dentro de nós, fluir rios de água viva, é preciso crer na Escritura. É preciso crer na revelação da palavra. E aí sim nós vamos ter esse rio fluindo. Não apenas um gotejar, mas um fluir. Como uma fonte a jorrar, diária e continuamente. É bem complicado você observar pessoas que não estão andando na fé, como você anda, e aí você está passando por uma situação adversa aos olhos naturais, a sua vida está provando aquilo, está faltando, mas você, por causa da fé, na vida abundante, você consegue exercer o fruto. E aí a pessoa que está do seu lado diz, como pode? Como você está vivendo assim? Como é que você reage desse jeito? Diante dessa afronta, porque o seu comportamento é assim? Por causa de um rio que flui dentro.
Lembre-se, a vida abundante não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O mundo, ele vê e ele classifica uma vida abundante quando olha carros, casas, mansões, bons empregos, às vezes empresas. Essa é a forma do mundo classificar. A forma que a Bíblia classifica é de dentro para fora, você frutificando. Em meio a pressões, em meio a dificuldades, em meio ao problema que se apresenta, você está lá, continua deixando o rio fluir. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Então, essa passagem também nos lembra a passagem da conversa que Jesus teve com a samaritana. E João 4, verso 10, diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Então, a proposta de Deus é sempre jorrar, abundar, transbordar, sobrar, exceder, ir além da medida, naquilo que Ele tem para a nossa vida. Um outro ponto, desfrutar da plenitude que nos é proposta. Romanos 14, 17. Por favor, abra lá. Estamos numa escola, vamos abrir o nosso livro. Glória a Deus, essa escola vai encher. Nós vamos aqui formar filas na entrada aí. Nós oramos e declaramos fome e sede da palavra. Não apenas quando as pessoas estiverem passando por dificuldades, mas se estabelecendo com fome e sede da palavra, independente de situações vividas. Estando bem ou estando mal. Porque quando lá em Atos os discípulos se reuniam diariamente nas casas e no templo, eles reuniam, indo tudo bem, mas também indo tudo, eles estavam reunindo. Quando um era preso, reunia, quando um era solto, reunia. Quando um levava uma pizza, reunia, nem que seja para chorar, mas orava também um pouquinho. Mas reunia, glória a Deus, aleluia. E nós precisamos nos afoguear. Nós que estamos frequentando a escola dominical de forma assídua, nós precisamos ter um brilho a mais daquele que não está frequentando. Sabia? Não para nos ficar ensoberbecido, nem orgulhosos, mas para influenciar ele vir, para receber da glória de Deus, da parte de Deus, para crescer, não no conhecimento apenas, mas na prática da palavra. Então aqui Romanos 14, 17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, amados, nós precisamos viver a plenitude da parte de Deus. Deus criou todas as coisas e depois que Ele criou todas as coisas, colocou o homem lá. E Deus viu que era bom. Mas sabia que tem determinadas pessoas que, por exemplo, se você for servir algum tipo de comida, alguma coisa, ela pode ficar balançada aí de repente no nosso meio. Eu já testemunhei na casa de um amigo, de um casal amigo nosso, eles têm por costume comer queijo do reino toda semana. Na feira deles, é um produto que eles colocam como a gente coloca uma margarina, uma manteiga, alguma coisa. Ele bota queijo do reino lá. E é uma prática deles. Deus deu a condição a eles e eles não fazem questão, gostam disso. E certa vez nós fomos para uma reunião, vários casais estavam na reunião resolvendo coisas do encontro de casais, isso há muitos anos atrás. E uma das pessoas chegou lá e ficou escandalizada, porque viu uma mesa farta. E ele disse, meu Deus, olha... E ela se escandalizou tanto que expressou, né? A indignação, não sei por inveja, não sei porque na casa dela não tinha.
O fato é que, a partir dali, aquele casal até evitou chamar aquela outra pessoa lá para estar junto. Causou um escândalo. E eu vou te dizer, isso é mais comum do que a gente pensa. Talvez algumas pessoas não expressem na hora, quando você se vê uma mesa farta. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de ter a mesa farta porque alguém está se escandalizando. Veja bem. Mas você tem que procurar um ponto de equilíbrio para não danificar aquela pessoa. Eu sei que depois teve uma conversa, teve uns ajustes com aquela pessoa amiga do meio, mas o que eu quero dizer é que não adianta a gente querer fazer do meu jeito. O meu jeito é assim, tem que ser assim, porque todos vão estar... E você, com esse seu jeito, com essa sua forma, você vai estar danificando a fé de outro. Você vai estar enfraquecendo o outro. Onde na palavra de Deus diz que é para nós mutuamente promover o crescimento de um para com o outro. Quer seja na comida, quer seja na bebida, quer seja na vestimenta. Infelizmente, nem todos vão poder sentar à mesa conosco. Mas, diante de algumas, fazer como o meu amado irmão Icles, diversidades de assuntos, diversidades de situações. Mas o que nós precisamos ter, o nosso cuidado é que nós vamos desfrutar da plenitude de Deus, promovendo o crescimento de outro, sem escandalizar, nem enfraquecer na fé de ninguém. Eu lembro de um ensino que Silvia trouxe na escola de ministro, que ela costumava fazer uma receita, onde na receita continha vinho. E certa vez, eu sei que muitos aqui já ouviram, estava lá nas compras, fazendo as compras no supermercado, de 3 garrafas de vinho no carrinho. E uma pessoa a encontrou lá, observou, não disse nada, mas o semblante mudou. E a partir dali, ela mudou a receita. Ela não fez mais aquilo com vinho. Por quê? Se está causando escândalo ao meu irmão, é melhor. Eu não consigo. Ela tinha consciência diante de Deus e diante dos homens que ela não ia beber o vinho. E para a gente que gosta de cozinhar, a gente sabe que toda comida que é adicionada uma porção de álcool, a carne fica melhor, mais macia, mais saborosa. A gente tem várias receitas, fazia com cerveja preta, fazia com conhaque, fazia com... A gente deixou tudo também lá em casa, não faz mais nada. Fica sem gosto a comida, mas eu não boto mais bebida. Por quê? Porque eu não quero trazer um escândalo para a vida do meu irmão. Eu posso desfrutar da plenitude de Deus sem promover o tropeço do meu irmão. Amém? Porque nós fomos chamados para edificar e não para machucar ninguém. Não para diminuir ninguém. Aleluia. Bem-aventurado, diz lá, né? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, vamos crescer nisso. Viver uma vida abundante, sem danificar a vida de ninguém. Um outro ponto o outro ponto para a vida abundante envolve nossa posição em Cristo. E o que isso representa. Vamos lá para Efésios, por favor, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 3. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, amados, nós somos abençoados em Cristo, nós somos salvos por meio de Cristo, nós somos curados porque Ele levou sobre si por Cristo, e tudo é por Cristo, nada é por nós mesmos, e nós precisamos ter esse entendimento, esse conhecimento e essa revelação, que há uma posição nossa em Cristo, que Ele conquistou e nos convidou e nos autorizou a estar com Ele. Né? Nós estamos assentados com Ele, nas regiões celestiais. E isso é, para a nossa própria mente, complicado, porque de entender, se não for por fé, a gente não entende. Como é que chega uma pessoa e diz, rapaz, eu estou no mesmo nível que Cristo? Rapaz, porque Ele nos fez, Ele desceu das regiões, se tornou homem. Não é assim? Para que a gente pudesse ir para as regiões com Ele, celestiais. O nível que nós não tínhamos, Deus providenciou por meio de Cristo para nós. Nós não tínhamos condições.
O homem, a humanidade não tinha condição nenhuma, por mais sacrifício, por mais rituais, por mais coisas que fizesse, natural e humano, não conseguiria chegar em uma posição que Cristo conquistou para nós. E nós somos gratos por isso. Nós precisamos estar conscientes que a vida abundante nos apresenta essa condição, essa posição conquistada. Lá em Filipenses 4,19, também já foi citado aqui, na ministração anterior, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em quem? Em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Então não adianta procurar suprimento em outra fonte, só tem em Cristo. A gente pode até procurar, e a gente pode até creditar, dar o crédito para uma outra fonte. A minha fonte, meu suprimento está vindo do meu trabalho, o meu suprimento está vindo da minha inteligência, o meu suprimento está vindo da minha habilidade, mas a Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, vai suprir cada uma por meio de Cristo Jesus. E é preciso ter fé. Preciso ter fé. Ah, mas não está funcionando. Por meio de Cristo vai funcionar. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Aleluia. Segunda Pedro 1, 4, diz assim, a partir do 3, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então há uma grandiosa promessa liberada para nós, para que nós vivamos livres das paixões mundanas, das paixões deste mundo. Há uma promessa, há uma viva esperança, há uma vida eterna que nos aguarda. E aquilo, como já foi também mencionado, aquilo que é passageiro não pode ser o suficiente para me seduzir a ponto de me corromper e me desviar de uma vida abundante em Deus. Só porque eu me prendi no coração a paixões mundanas, a paixões desse mundo. Porque há algo muito maior, diga assim, muito maior, eterno. Aleluia, glória a Deus. Então nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, como diz o texto aqui. Participantes da natureza divina. Diga assim, algo divino tem em mim. Algo divino está em mim. Algo divino vive em mim. E como é bom ter essa certeza que algo divino, eu carrego o divino. Eu sou morada do santo. Aleluia. Rapaz, se você se sentia menor, quando você tem a revelação dessa palavra, você pode estar passando por problema que passar. E como o pastor Cláudio falou, por causa do fervor do Espírito, você vai ser intrépido, você vai ser ousado, e nada nem ninguém vai diminuir essa intrepidez. Nada nem ninguém. Aleluia. E um outro ponto envolve ter uma vida abundante, ou viver essa vida, envolve dar de si mesmo. Abra, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Aleluia. Deus é muito bom. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim, portanto, isso é finalizando um grande texto aqui, mas diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, há esse conselho da parte de Deus de termos uma vida abundante, também no serviço ao Senhor. Em tudo aquilo que está envolvido, o plano e o propósito de Deus, a gente precisa ser abundante. Precisamos ser firmes, precisamos ser inabaláveis, ou seja, a ausência de abalo. Vai vir uma má notícia,
Vai vir uma situação e você tem que permanecer na mesma posição. Na mesma posição. Porque se nós oscilarmos, como aquele que lá Tiago fala, de um lado para o outro, como uma onda do mar, não vamos receber nada da parte de Deus. Temos que ser firmes, inabaláveis, abundantes, sempre abundantes. Em Atos capítulo 20, verso 35, estamos finalizando. Atos 20, 35. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Então nós aprendemos com o próprio Deus que Ele deu o melhor para a nossa vida, o próprio Filho. Então, se nós temos esse maior exemplo, nós precisamos cumprir cabalmente esse princípio. É melhor dar do que receber. Você não é proibido, nem eu, de receber, mas cria expectativa no teu coração para dar. Para dar um conselho, para dar um abraço, para dar um aperto de mão, para fazer uma oração, para fazer uma visita, para fazer algo que estimule o crescimento do seu irmão, que você possa ser a mola que fica debaixo do trampolim. Todo mundo quer ser o trampolim, ninguém quer ser a mola. Primeiro não é visto, né? Mas sabia que sem a mola o trampolim não causa aquele impacto e promove um salto para outra pessoa? É difícil ser mola. É difícil ficar por baixo. É difícil suportar um peso. Mas o resultado é algo magnífico. Precisamos ter esse entendimento. Em alguns momentos eu poderei subir no trampolim, mas alguém vai precisar ser mola para mim. Mas também eu tenho que estar com a disposição no meu coração para me colocar-se por baixo e ser apoio e ser aquele que vai promover o crescimento de outro. Vai fazer um lançamento e todos vão olhar aquele salto. Quando, na época da Olimpíada a gente fica assistindo salto de não sei quantos metros. Ninguém está observando a mola, só vê o personagem lá pulando. E fazendo a acrobacia, e ganhando a medalha. Ninguém falou de uma mola que tinha debaixo do trampolim. Mas se não fosse ela, consequentemente, não aconteceria. Sabia que Jesus foi mola para a gente dar um salto, todos os dias, para viver uma vida abundante, para nós conquistarmos, para nós desfrutarmos de conquistas que Ele permite a gente fazer. E às vezes a gente até esquece, foi Jesus que fez. Diz assim, foi eu que fiz. E eu peço a Deus todo dia, Senhor, me tira dessa miséria de vida de dizer que foi eu mesmo que fiz, que eu não faço nada. Sem Ele, eu não posso fazer nada. A Bíblia diz isso. Eu quero só para encerrar, e eu quero indicar esse livro do irmão Reiga Júnior, Transbordar, Vivendo Acima dos Limites da Vida. Procura lá no Webshop. E aqui, na página 17, diz assim: Jesus veio a este mundo e tomou sobre si a pobreza que nós deveríamos ter para que pudéssemos experimentar o que ele tinha antes de vir à Terra. Uma definição para a palavra rico é ter suprimento completo. Diga assim, eu sou rico. Não, diga com convicção, meu amigo. Diga, não diga que você é rico olhando para a sua conta bancária, não. Porque se eu olhei, hoje está lá no hoje está no vermelho, mas um homem próspero ele nunca fica liso por muito tempo, sabia? Sabia disso? Nos meus momentos de aflição e de pressão financeira, quando apresentava-se uma falta, eu dizia em casa, rapaz, o homem liso não fica muito tempo, um homem próximo não fica com falta de dinheiro por muito tempo, não. Pá, daqui a pouco chegava dinheiro na minha conta, daqui a pouco chegava dinheiro na minha mão. Tem essa convicção. Rico é ter suprimento completo. Bem, o que ele tinha? O que é que Jesus tinha? Você acha que Jesus sentia falta de alguma coisa? Há uma pergunta aqui. Não, ele tinha abundância. Então ele tomou a nossa escassez para que por meio dele tivéssemos em abundância.
vida plena até transbordar. Então nós podemos, ele usa também esse exemplo do copo cheio e do copo meio cheio e meio vazio. E aí a gente vai decidir como vai olhar as coisas. Como nós vamos olhar? Olhar a falta ou olhar crendo que em breve vai transbordar na minha vida? Transbordar da palavra, transbordar do Espírito, transbordar de bens, para que eu possa abençoar e alcançar a vida de outro. A ponto das pessoas que estão ao meu redor serem banhados por aquilo que está na minha vida, transbordando da parte de Deus. Oh, aleluia! É tempo de transbordar. A igreja, verbo distrito, verbo da vida distrito, vai ser conhecida como uma igreja que transborda. Transborda no acolhimento, transborda no amor, na atenção, no cuidado, na palavra, nos dons espirituais. Oh, pessoas sendo exportadas daqui para os 4 cantos do mundo. E vai perguntar lá, de onde você veio? O verbo da vida distrito. De onde? Do distrito? Não foi da sede, não? Vai dar sede também, mas vai daqui. Oh, aleluia! Uma vida abundante, ela deve ser desejada e vivida, sem soberba, sem arrogância no coração. Com esse princípio, eu preciso edificar a vida do meu irmão. Eu preciso ajudar. Eu queria convidar o grupo de louvor para cá. Nós vamos cantar aquela música El Shaddai, porque El Shaddai significa o Deus que é mais do que suficiente. O Deus que é mais do que suficiente é o nosso Deus. O que nos faz transbordar excessivamente, extraordinariamente. Oh, aleluia! Uma vida abundante é a proposta dos céus. Então, amados, sejam abençoados na prática da palavra. Fica de pé, que esses meninos vão cantar agora. A gente chama de menino que é para ver se eles vêm mais ligeiros, sabe?